Saudações! Eu estava conversando aqui com a Júlia sobre um assunto que eu não estava sabendo que estava rolando esse debate, né? Mas a Júlia me trouxe, me chamou a atenção para isso. Então, eu vou pedir para você. Eu não tenho Instagram, né? Mas explica onde, quem que é que Não, falou? Foi o Bernardo. eu estava no Instagram, né? Aí vi o Bernardo, que eu sigo também no Instagram, assim Uhum, como outras pessoas, né? Sigo bastante gente, moças católicas e tal, né? uhum. Pessoas que falam sobre igreja. Nessa nossa caminhada, a gente acabou, né, começando a seguir algumas pessoas para se Sim, informar também. mas E eu vi que ele colocou uma postagem com a intenção de ser polêmica, né? Alguém aparentemente perguntou para ele o que ele acha da renovação carismática, né? Aí ele respondeu: trouxe de volta à igreja os milhões de católicos que tinham virado protestantes pentecostais, por causa do estrago que a teologia da libertação causou nas paróquias brasileiras. Só por isso merece nosso respeito e admiração. Hoje, muitos desses bonitinhos ou tradicionalistas que reclamam da RCC vieram para a igreja pela própria RCC. É uma ingratidão demoníaca. Então, acho que ele foi bem incisivo, né? então, e eu acho, e assim, o problema é que, além de ser absurda, ah, obrigado, Júlia. Eu vou dispensar a Júlia já. Ela fez uma resposta, né? Mas que eu quero que ela leia e depois eu vou dispensá-la, porque já tá tarde. Eu achei que seria interessante fazer esse vídeo, porque eu não sei de onde ele tirou as informações dele, se ele tem alguma informação que eu não tenho, se ele teve acesso a alguma estatística que não foi divulgada para ninguém, porque eu vou passar para vocês as estatísticas que eu tenho, e aí vocês julguem, vocês vão ver que essa formação dele é bem fora, bem absurda. Não sei se eu acho a minha resposta. Vamos ver se ela consegue achar a resposta dela. Não era para estar no início? Ah, não, né? Porque um monte de gente comenta. Mas talvez ele. Bom, apagar, ele não tem como apagar, não sei como é que Não funciona sei isso, né? também. Eu geralmente não Porque sigo. as primeiras mensagens, a gente viu que ele deixou fixado. Sim. Então ele tem algum controle eu não tenho Instagram, mas rede social que eu não, enfim, não me atraiu para nada. Nós temos um canal no Instagram. Eu cheguei a criar, mas eu não alimentei, né? Então, mas se algum dia você vir alguma coisa lá Escrito nas sombras. lá no Instagram, escrito nas sombras, talvez seja ela que esteja administrando, eu não tenho interesse. Bom, não achou, não tem problema. Não. Então eu vou dispensar a Júlia, né? Porque já está tarde realmente. E aí eu vou passar para vocês os dados e vão ver como é absurda essa afirmação que ele fez de que as pessoas voltaram para a Igreja Católica a partir da RCC, né, da Renovação Carismática, é, atraindo aquelas pessoas que haviam se afastado por causa da teologia da libertação. Isso chega a ser uma teoria da conspiração própria e sem fundamentos dele. Né? Não tem base. Eu já vou. Então eu vou dispensar a Júlia. Muito obrigado, Júlia. Tchau, gente. Então tá. Eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem acompanha o canal vai ter certamente já me ouviu falar de alguns desses dados, mas vamos lá. Primeiro que assim, essa informação. Primeiro, vamos contextualizar. Quantas pessoas no Brasil são católicas, pessoas católicas, que dizem fazer parte do movimento carismático? Já faz bastante tempo que nós não temos essa estatística atualizada. As estimativas giram em torno de 15 milhões de pessoas. Vamos extrapolar, vamos supor que desde a última pesquisa que foi realizada, da última estimativa, a partir de pesquisa que era em torno de 13 milhões, vamos supor que sejam 20 milhões. Isso perto do número de católicos aqui no Brasil não é nada. Não é nada. Né? No Brasil, de acordo com o último censo de 2010, né? Então é importante lembrar que nós não tivemos o censo, era para ter acontecido, mas eu não vi nada, acho que até onde eu sei não foi realizado um novo censo ainda, mas o número de católicos aqui no Brasil
é de 142 milhões 120 mil e 120 mil pessoas, mais ou menos, né? Gira em torno desses 142 milhões. Então, que é 64,6% da população brasileira. Então, vamos diminuir para 140 milhões, vamos arredondar. Vamos supor que 20 milhões sejam do movimento carismático. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas, das pessoas que se dizem católicas no Brasil, são ou não, ou elas são tradicionalistas, ou elas são mais tradicionais, ou seguem alguma vertente mais tradicional, ou elas são de alguma denominação específica, por exemplo, tem a Igreja Católica Ucraniana aqui no Brasil, tem a Armênia, tem a Maronita, então tem a Greco-Melquita. No Brasil nós temos uma gama enorme de igrejas que estão alinhadas com Roma, né? Então, ou seja, são aquelas igrejas que têm o seu patriarcado próprio e tem os seus fiéis, mas então tem essas igrejas, tem aqueles que são mais tradicionais, tem aqueles, né, no interior que talvez eles não sejam assim, não sigam não assistam a missa tridentina, mas eles não se dizem carismáticos, pelo menos. E tem também aquelas pessoas que são católicas não praticantes. E está tudo aqui nesse meio. Mas seja como for, 20 milhões está longe de ser a maior denominação de católicos aqui no Brasil. Mas essa afirmação dele, ela é mais absurda quando você para analisar alguns dados aqui no Brasil, desde quando se iniciou a renovação carismática, desde quando ela pôs os pés aqui no Brasil, porque ela existe aqui no Brasil desde o seu início. Então, em 1972, já tinha gente trazendo esse negócio para cá, 75, né, 1975, ou seja, logo em seguida, um pouco depois do Concílio Vaticano II, você já começou esse movimento de renovação carismática, né? Então ele é oriundo dessa década de 60, ele se firmou mesmo, assim, ganhou forma no início da década de 70, e ele chega aqui no Brasil e já tinha gente aqui trazendo isso para cá na década de 70. E aí a gente olha para os números, desde essa época. Então, qual a porcentagem de católicos no Brasil, de pessoas aqui no Brasil que eram católicas em 1970, né? Ou seja, antes de iniciar a renovação carismática, antes dela ganhar força aqui no Brasil. E esse número era de mais de 90% em 1970. Depois foi para menos, quando mediram de novo, em 1980, já era menos de 90%. Depois, em 1990, era cerca de 80%. Né? Cerca de 80%. Eu falo isso porque por mais que o IBGE seja bem incisivo de entrevistar, sempre tem alguma margem ali, né? Então vamos arredondar para deixar de forma simples para todo mundo, para entender que em 1980 esse número já havia caído para 80%. No ano 2000 já havia caído de novo para 70%. Então no ano 2000 era 70% do público se dizia católico. E no censo de 2010 nós já tem esse que eu falei, 64,6%, ou seja, cerca de... isso varia porque também o número de habitantes no Brasil não é um número exato, então não quero fechar aqui, mas dá para a gente imaginar que entre 130 e 140 milhões de pessoas ainda fossem católicas. Eu imagino que no próximo censo a gente vai ver esse número mais ou menos de forma estável. Mas, seja como for, afirmar que a renovação carismática trouxe para dentro da igreja os católicos, eu vou ser muito sincero, eu não conheço ninguém que voltou para a igreja ou que entrou na igreja por causa da renovação carismática, salvo pessoas que eram protestantes e se casaram com algum católico e aí passaram a assistir missas e pessoas que vão à missa e vão à igreja evangélica, espíritas que vão à missa e vão para o centro espírita. Eu só conheço pessoas que entraram na igreja na renovação carismática nesses contextos, né?
Então, pessoas que, não estou dizendo que não exista, a Canção Nova tem bastante gente ali, mas não há eu acho que ele, no mínimo, é um exagero. E também com relação ao número de carismáticos e das comunidades de base. As comunidades de base, elas sempre foram fortes em contextos e em ambientes específicos. Então, por exemplo, nos interiores campestres, lá onde o MST funciona, alguns cantões aí do Brasil, né, em algumas cidades aí do interior, mas as comunidades de base, elas, e dentro dos sindicatos, mas ela nunca teve realmente um alcance amplo, uma força ampla, como foi a renovação carismática. E verdade seja dita, se a gente for seguir os números, a gente pode extrapolar e dizer que, na verdade, foi o contrário. Então, conforme ia crescendo esse movimento de renovação carismática, pessoas iam saindo da igreja. E eu não sei de um dado que aponte para o contrário, na verdade. E aí eu vou para assim, no Brasil nós não temos pesquisas nesse sentido, não temos muita coisa nesse sentido, mas eu posso passar os dados de lá de fora, né? E algumas pesquisas que foram feitas, realizadas em diversos países, e apontando justamente para o contrário, que as pessoas entram na renovação carismática, na católica, e elas saem com maior facilidade. Essas pessoas que entram nesses movimentos de renovação carismática, eles são, é como se fosse parte de um cristianismo acima do catolicismo. Então, você é um amplo ecumenismo. Então, eu posso ir na católica hoje, e amanhã eu posso ir na protestante, eu posso ir numa neopentecostal, né? Porque o importante é que o Espírito Santo esteja ali. E eu, recentemente, no meu canal, lá no Telegram, eu fiz um áudio, inclusive, em que eu fiz uma crítica àquele livro História Secreta do Brasil, né? Porque eu percebi ali que existe não só existe um aspecto assumido de milenarismo, mas existe uma pontinha das escolas de mistério ali, já quando ela traz a Helena Blavatsky, já tentando assim, dar um respaldo para a pesquisa dela em uma revelação secreta que a Blavatsky escondeu do mundo, da Helena Blavatsky, ou seja, é uma bruxa, né? A Helena Blavatsky é uma bruxa, mas ela está usando aquilo lá para fazer né, para falar, né, do trabalho dela e de como, na verdade, no Brasil, o Brasil seria um berço, né, um dos berços desse movimento, desse reino do Espírito Santo. Então, é esse movimento supracarismático, que eu até diria, né, em que, na verdade, o que vem, a paz, né, que advém, esse período de paz na Terra, ele não vem por uma intervenção direta de Jesus Cristo ou de algo assim, mas desse amplo ecumenismo e dessa presença maciça do Espírito Santo nas igrejas e que vai se espalhando, né? Nessa grande irmandade, ou seja, aquele ponto das escolas de mistério, aquilo que você vê também, por exemplo, se você for estudar um pouco do trabalho dos Rosa Cruzes ou dos maçons, em que, na verdade, existe um aspecto simbólico ali e que, no fim das contas, o importante é a presença do Espírito Santo, né? Que você vai encontrar em diversas igrejas no mundo, e em diversas religiões no mundo, né? Até chegar num ponto em que você vai se encontrar com... Você pode tranquilamente frequentar, adentrar, de repente, uma reunião de espíritas ali e de repente baixa o Espírito Santo nas pessoas ali e tá tudo certo, né? Ou então você tá na igreja, você é católico e você entra numa igreja protestante, numa neopentecostal, baixou o Espírito Santo ali, o que importa é que você acredite em Cristo. Isso não tem nada de católico, não tem nada em 2000 anos de igreja que apontem para esse tipo de realidade. E além de deixar meio implícito de que o Espírito Santo estava ausente da igreja até 1970, quando houve a renovação carismática, né? Verdade seja dita que é até difícil de você apontar, como, por exemplo, uma das dificuldades do Concílio Vaticano II é que claramente o número de devoções e o número de sacerdotes caiu, o número de fiéis percentualmente também decresceu, né? Na Igreja Católica desde o Concílio Vaticano, né?
desde que foi implementada a missa nova, né, a Novus Ordo. Agora, a verdade seja dita é que junto com a Novus Ordo veio a renovação carismática. E a renovação carismática, diz eles, nos sites, né, deles, eles dizem que no mundo inteiro eles são supra, entre as diversas denominações cristãs que têm algum elemento carismático. Ali, eles vão dizer que são 700 milhões, né? Eu acho que eles não, porque você pode fazer parte do movimento, ser protestante carismático e pode ser católico carismático, você pode ser, enfim, de um monte de denominações aí, e se dizer parte do movimento carismático, né? Porque o importante é que você receba os carismas de Cristo, ainda que aconteçam algumas coisas extremamente bizarras. Por exemplo, vem um pastor ou uma pastora de lá dos Estados Unidos e que fala em línguas, né? Só que precisa de um tradutor para que os fiéis entendam o que ela está falando. Ou seja, ela fala em línguas porque é uma língua, a língua dos anjos e tudo mais, e ela é a tradutora infalível daquilo. Mas fazer como os apóstolos faziam, que é falar na língua dela, para que todo mundo entenda sem precisar de uma tradução, isso né, não tem rolado muito por aí. Né? Nós temos aí desde 1970 que se você quer falar na sua língua em outro lugar, numa outra denominação que fala outra língua, precisa de um tradutor ali. Eu acho que isso já é um sinal de que esse dom das línguas não tá tão, né? Não é tão semelhante àquele dos apóstolos assim, mas tudo bem, essa é só a minha opinião. Agora, seja como for, acredite você no que você quiser, uma coisa que não pode ser dita é que a renovação carismática está trazendo mais fiéis para a Igreja Católica do que ela está afastando. Tanto é assim que nos Estados Unidos você tem inclusive pastores admitindo, olha, esse movimento carismático entrando na Igreja Católica é maravilhoso para a gente. Por quê? Porque a pessoa que começa na Igreja Católica no movimento carismático, em 10 anos está dentro da minha igreja. Né? Então, por exemplo, tem da comunidade hispânica, né, lá nos Estados Unidos. Então, eles vão para lá, né, atravessam a fronteira, e são milhões de pessoas, e estima-se, né, em torno, né, de 600 mil pessoas por ano deixam a Igreja Católica para entrar numa denominação protestante lá. Né? E vem sumariamente desses movimentos de renovação carismática. E a primeira coisa que eles enxergam é justamente o quê? Olha, a semelhança é muito grande, só que eu me sinto melhor, de repente o show é melhor ali naquela igreja protestante do que é o show que o padre está fazendo ali naquela igreja ali, né? Fora esse comunismo de você chamar de repente um pastor da igreja metodista, que foi de uma igreja metodista que surgiu o movimento carismático, né? Fora esse falso ecumenismo, né? De repente você a ponto de chegar, né? A gente se sentindo assim, olha, não vejo problema de um pastor vir aqui celebrar a Eucaristia comigo. Parte disso, não estou colocando a culpa inteiramente no movimento de renovação carismática, mas esse tipo de confusão, os embriões já começam a aparecer ali. Porque se o que realmente importa é a presença, é a pessoa se sentir bem, porque ali está o Espírito Santo, né? E a igreja sempre, em 2000 anos, alertou contra esse tipo de coisa, porque o demônio pode se disfarçar, inclusive, como um anjo de luz, né? E eu acho sempre muito curioso, porque eu, na época da minha adolescência, eu cheguei a frequentar igrejas evangélicas, porque a minha família, ela tinha ela era evangélica, era uma família sobretudo evangélica, né? E pelo menos assim, mais próximo aqui, claro que de familiares, quando eu abro a família, tinha católicos, tinha de todo tipo de denominação, porque minha família é um tanto grande, mas a minha mãe, ela tinha mais essa coisa de igreja evangélica. E eu lembro de receber uma profetada lá, mas tinha sempre aquela alerta, mas tem o espírito do fulano de tal que às vezes fala no ouvido do pastor para enganar, para que as pessoas não, né, para desacreditar o pastor. Então, ou seja, quando dá certo é porque veio de Deus, quando dá errado é porque, né, eu falo, mas se não tem nem esse espírito, nem esse discernimento, fica difícil, né? Claro que não é todo mundo, não é toda neopentecostal que age dessa maneira, mas eu sei que isso existe, né? Eu gostaria de compartilhar mais alguns dados com vocês também,
Eu acabei de ver o vídeo, né? Eu gravei todo o vídeo e eu me dei conta de que eu não falei da minha conversão ao catolicismo, né? Quem acompanha o canal sabe, mas caso você esteja caindo aqui de paraquedas, acho que vale a pena gastar alguns segundinhos dizendo para você que eu entrei na Igreja Católica já buscando uma vertente bem católica que me trouxesse para aquela fé que eu estava com a qual eu estava me familiarizando nos livros e na vida dos santos, na história dos santos, na história da igreja. E isso eu encontrei em vertentes mais tradicionais e não na renovação carismática. Então eu definitivamente não faço parte desse grupo, se é que ele existe. Eu já vou passar, você já vai ter acesso a alguns dados interessantes aqui nesse vídeo. Mas seja como for, eu entrei na igreja na minha adolescência. Eu tive alguma experiência na igreja protestante, nas igrejas protestantes. Depois eu fui para um ateísmo, depois para um ocultismo. Eu falava que era agnóstico, mas na verdade não, é um ocultismo mesmo. E quando eu tive uma conversão, é claro que junto, não tem como, acho que olhando para trás, eu já vejo alguns sinais, né, da ação de Deus na minha vida ali, mas a forma como eu me converti num primeiro momento me parecia, para mim pelo menos, puramente racional, né? Então, e eu acredito que assim foi através do trabalho de São Tomás de Aquino, da vida dos santos, e essa realidade eu não encontrava nessas igrejas mais modernosas, que tem essa cara mais neopentecostal. É uma coisa, eu já não tinha muita simpatia pelas neopentecostais, definitivamente não foi por causa da versão católica disso que eu entrei na igreja, ok? Então, só para agora continue com o vídeo, tem dados bastante interessantes aí para vocês com relação a essa questão. Infelizmente, eu não tenho mais dados aqui do Brasil, né? Então, por isso que eu estou falando que talvez o Bernardo, essas pessoas que estão defendendo a renovação carismática, tenham algum dado mirabolante que eu não tenho, que eu não vi. Os que eu tenho, eu já passei, né? Então, o que eu sei é que, conforme o movimento de renovação carismática no Brasil foi crescendo, o número de católicos foi diminuindo. É isso eu posso afirmar com bastante certeza, né? E dá até uma tristeza de entrar numa igreja, às vezes, em determinadas igrejas que tem uma longa história, você vê as fotos das artes sacras que estavam na igreja e de repente você entra na igreja e as paredes estão todas brancas porque um padre da renovação carismática ou um padre resolveu que queria deixar aquele ambiente mais amigável, mais amistoso para os protestantes que estariam chegando na igreja e resolveu pintar, passar a tinta por cima daquela arte que estava ali antes, né? E infelizmente esse tipo de coisa também aconteceu e não dá para falar que foi o pessoal das comunidades de base, que inclusive são 3 vezes menor, ou seja, você juntar todas as comunidades de base é pelo menos 3 vezes menor do que o número de carismáticos no Brasil. E isso é um dado que ele é constante, ou seja, não houve um período da história em que o número de pessoas que aderiam à teologia da libertação fosse maior do que das pessoas que aderiam ao movimento carismático. O que acontece é de gente que está nos dois, né? Então, de repente, o pastor ele fez parte de um retiro, trouxe alguma coisa do movimento carismático e adere à teologia da libertação também. Mas só falando estritamente em números, os números que eu tenho é cerca de 5 milhões de pessoas, mais ou menos, que aderem, né, de alguma forma a essa teologia da libertação. E umas 15 de 15 a 20 milhões de pessoas que fazem parte do movimento de renovação carismática, né, da RCC. Mas, seja como for, eu vou passar aqui alguns dados que não são brasileiros, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia dos riscos que a gente corre, né? Então, isso aqui é risco, não estou afirmando que essa é a realidade brasileira, mas enfim. Então, o que acontece aqui? Fizeram essa pesquisa dividindo
entre as pessoas que frequentavam a missa tridentina e as que frequentavam a missa nova, ok? Então, na missa nova, a maioria não considerava a presença de Cristo na Eucaristia. Então, que é uma coisa bem absurda, né? Eu tenho aqui o número. Essa é uma pesquisa de 2019, né? Pew Research, então é uma bem séria, né? 69% dos católicos, né, entrevistados não acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia. 43% acreditavam que aquilo ali é simbólico. 22% rejeitaram a ideia de transubstanciação, né? E, enfim, 23% sabiam do ensinamento, mas mesmo assim, mesmo sabendo que a igreja ensina isso, não acreditavam realmente. E eu sei dessa dificuldade porque eu tenho pessoas muito próximas que eu converso para a pessoa falar, olha, mas você está há muito tempo sem comungar, está há muito tempo sem se confessar, você não pode comungar. Mas eu estou há um mês, às vezes, de repente, talvez eu esteja em pecado grave, eu não comungo. A pessoa vai comigo e ela comunga, né? Então, mas eu estou dando um exemplo, mas eu sei de os padres vivem falando isso. Olha, não é normal isso. O número de pessoas, a fila para a comunhão está sempre cheia. A fila do confessionário está sempre vazia. Alguma coisa está errada, né? E eu conheci, eu já dei esse testemunho aqui, casos assim de uma pessoa, né, de um conhecido que eu estava no batismo do filho dele e ele, na verdade, não acredita nem na ressurreição de Cristo. Ele acredita que é simbólico, que até o que está na Bíblia é simbólico, né? Então, não vou nem dizer maçons na igreja, espíritas na igreja, né? Mas que, de repente, a renovação carismática é o Espírito Santo, é um estar bem, né? É um projeto pessoal de iluminação, às vezes, gente que nem acredita que... Enfim, eu não vou ficar adentrando muito aqui de experiências pessoais próximas, mas eu sei que essas pessoas, infelizmente, também são da igreja. E assim, de que adianta você ter uma igreja católica protestante? Ela não é uma igreja... Então, defender a renovação carismática dessa maneira, eu acho que é pouco producente, porque ainda que fosse realidade, e que milhões e milhões e milhões de pessoas estivessem entrando na renovação carismática, saindo dos protestantes e entrando na renovação carismática, né? Eu acho que você tem que tomar cuidado, porque não adianta nada você ter gente dentro da igreja que não é católico, né? E esse, inclusive, é um dos problemas dos nossos tempos, né? E além também da baixa retenção, tem mais esse quesito, que é a retenção no decorrer das décadas e de uma geração para outra. E aí você tem que ver retenção de quem vai numa igreja, lá na sua igrejinha local, e daquela pessoa que adentra o movimento carismático. Qual que tem a retenção maior? Talvez seja melhor você ter um pouquinho menos agora, de fiéis agora, para ter mais daqui a 1 ou 2 gerações. Por quê? Porque você vai ver novamente eu vou passar alguns dados aqui. Na missa tridentina, 2% das pessoas que frequentam uma missa tridentina, né? Eu sou um frequentador de vias tradicionais, missa tridentina e afins, então eu vou incluir aí também algumas igrejas orientais, por exemplo, o greco-melquita e por aí vai, né? Que eles têm o seu rito, um rito mais próximo a alguns, que até algumas características que remontam lá a São João Crisóstomo, mas enfim. É bem interessante, parte da missa é cantada ou rezada em grego, no caso dos greco-melquitas. No caso da missa tridentina, ela é toda em latim, é muito mais, uma reverência maior, um silêncio maior, não tem as mesmas canções que, enfim, você vai, essa coisa mais nova, mais animada da missa nova. Mas enfim, só 2% aprovam os contraceptivos. Na missa nova, 89%. Eu conheço pessoas muito próximas, né, que
que eu acreditava que, assim, são muito católicas, estão sempre na igreja, vão toda semana e tudo mais, mas estão pensando em ter filhos. Se elas estão pensando em ter filhos, você pensa, pera, mas se você... Ah, você não devia não estar fazendo nenhum tipo de... Vocês estão deixando de fazer sexo? O que vocês estão deixando? O que está rolando, né? Então, infelizmente, é uma realidade. Católicos que usam pílula é uma realidade. É uma realidade. Então, só 2%. Só 2%. E aí você vê isso também acaba se refletindo na taxa de fertilidade, porque a média na missa tridentina de filhos, a média é de 3,6 filhos. E é interessante porque você vê, assim, a idade dos frequentadores são pessoas muito novas e pessoas muito velhas na missa tridentina, né? Tem uma geração inteira que parece que pulou. Então mas ainda assim você vai ver que esses jovens da missa tridentina que vão nessas vias mais tradicionais, e não, aqui eu não, acho que eu vou estender não só da missa tridentina, mas gente que vai na missa nova, mas que segue uma linha um pouco mais tradicional, que, né, mais embasada, o número de filhos aumenta, 3,6 é a média. Já a taxa de fertilidade do pessoal da missa nova, é claro que é muito mais gente na missa nova, mas é de 2,3 filhos. Lembrando que abaixo de 2,2 filhos já fica abaixo da taxa de reposição. Então, ou seja, é só um pontinho ali para antes de um decréscimo pura e simplesmente pelo número de filhos, independente do número de filhos. Né? Isso se a taxa de retenção fosse de 100%, que não é. Mas vamos continuar. Na missa tridentina, só 1% aprova o aborto. Né? Bom, essa aqui na missa nova, lembrando que esses dados não são nacionais, mas 51%, né, aprovavam o aborto das pessoas que se diziam católicas lá na missa nova. Eu acredito que no Brasil não sejam esses os números, mas eu não tenho os números nacionais, infelizmente. Os que eu tinha eram aqueles do IBGE, que eu já passei, né? E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de distinção. Eu não quero ser injusto, não quero que você saia também saindo daqui com uma informação que eu não dei. Então é importante. Mas, seja como for, parece ser algo recorrente nos países em que se foi pesquisado, ou seja, que as pessoas dentro da missa nova há um maior ecumenismo, ou seja, de pessoas que estão lá e acreditam em coisas que são alheias à Igreja Católica, e também por isso são pessoas que, muitas daquelas pessoas não necessariamente acreditam que Jesus Cristo realmente está na Eucaristia, ou que no caso é a maioria em alguns lugares como nos Estados Unidos, e em alguns, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, a Espanha é um país católico e é um dos países com maior número de taxa de divórcio do mundo, com 67% dos casamentos terminando em divórcio. Se a igreja não aprova o divórcio, como é que tem 67% dos casamentos terminando em divórcio? E como pode ser esse um país católico? É por causa desse tipo de coisa aqui. Aí na missa tridentina, 99% das pessoas vão toda semana, e na missa nova, 22%. Que aprovam o casamento gay, na missa tridentina, 2%, na missa nova, 67%. A média de doação na missa tridentina, 6%. Né? 6% de pessoas que contribuem. E a média de doação na missa nova é de 1,2%. E eu fiquei surpreso, na verdade, é que a média de protestantes é 2,5%. Eu achei que fosse maior, mas não é. 2,5% só dos protestantes. Ainda assim, protestantes eles doam o dobro, né? Em média, o dobro de pessoas doam em comparado ao de católicos que vão na missa nova. Mas, ainda assim, é menos da metade do que o das pessoas que vão na missa tridentina. Dos católicos que vão na missa tridentina, 98% se confessam ao menos uma vez ao ano. E já na missa nova, 25%. Ou seja, na missa nova,
só uma em cada 4 pessoas. E isso eu posso atestar muito facilmente, porque eu conheço pessoas, novamente, com quem eu já fui à igreja e que eu sei que estão há anos e anos sem se confessar. Sem se confessar. E comungaram normalmente, sem problema. E ele não devia, né? Não devia. No mesmo, e os padres esguelam nas homilias que não pode fazer isso. Então, independente, durante a semana, agora na pandemia não, porque ficou mais difícil, mas ainda assim, em alguns meses aí da pandemia, eu consegui ir todos os dias. Então, eu ia à missa diariamente na Novus Ordo, né? E ia na missa tridentina, e podendo ir numa missa mais de um rito mais solene no domingo, quando tem, eu vou, né? Mas, enfim, então, seja como for, 98%, ou seja, quase a totalidade dos católicos que frequentam a missa tridentina se confessam ao menos uma vez ao ano, que é o que a igreja pede, né? Então, eu acho que dá para ter uma ideia, né? Também isso vai ser, a forma do catolicismo vai também influenciar no número de divórcios, como eu já adiantei. Então, você vai ver que países que têm um número de católicos, maior número de católicos tradicionais, têm um menor número de divórcios. E esse é um fator mais importante do que, por exemplo, as leis do país. Eu já passei esses dados aqui, mas só para, de novo, reforçar essa mensagem, reforçar essa ideia, eu acho que é importante que vocês tenham isso em mente. Apesar do número de divórcios no Brasil estar aumentando, quando você compara com o restante do mundo, não é essa aqui que eu vou passar não é a porcentagem anual, é o acumulado. E por que isso é importante? Porque o anual, ele traz algumas distorções consigo. Então, por exemplo, você pode, primeiro, vamos supor, quando você vê 33%, 35% houve, né, no ano de 2019, 35% dos casamentos de divórcio. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, o número de, 1 milhão de pessoas se casou e 350 mil pessoas se divorciaram. Só que quando você para pensar, você para, não, mas espera aí, mas 1 milhão de pessoas se casaram naquele ano. 350 mil pessoas que se divorciaram são aquelas pessoas que se casaram no ano passado, no ano retrasado, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Então, ou seja, de todas as pessoas, todos os casamentos realizados no passado, teve esses 35% com relação ao número de novos casamentos. Com um agravante, às vezes aparecem nos divórcios casos, né, casais fazem parte dessa estatística que não estavam na estatística de casamento porque não haviam informado ninguém. Ou seja, aquele cara que foi lá e se casou, na verdade ele se juntou com a guria, só que, ou então às vezes nem se juntou nem nada, mas a guria levava pão para casa dele todo dia, e chega no juiz e fala, olha, eu quero uma pensão porque eu levava pão para casa dele todo dia e o camarada aí fazia parte da família dele, eu ajudava a pagar as contas. Ela chega lá com o recibo do pão que ela trazia todo dia, chega lá com a conta de luz e ele fala, não, mas eu vinha só de vez em quando, vinha uma vez por semana aí, mas seja como for, já é o suficiente para dar união estável e eles se divorciam, se separam e entra nessa estatística. Então, quando você junta tudo no Brasil, é 21%. 21% dos casamentos termina em divórcio. Os demais terminam ou estão em curso ou terminam quando um dos cônjuges morre. Então eu vou passar de novo aquela lista, eu já passei isso aqui no canal outras vezes, mas acho importante ir comentando como essa questão da religiosidade é importante e a cultura, né, é importante nesses índices. Então, países com menor número de divórcios. Em primeiro lugar está a Índia. Na Índia, só 1% dos casais se divorciam, porque é uma questão religiosa e cultural e da legislação. Quer dizer o seguinte, lá na Índia, os hindus eles consideram que você tem outra metade da alma, está em outra pessoa. E há essa junção no casamento. Esse é um primeiro aspecto, né?
pelo menos da religião popular na Índia, é assim. Além disso, é cultural, né? Não é bem quisto pela sociedade, não é bem quisto pelos filhos, pelos parentes e por ninguém. E o governo também não estimula que haja maiores separações, apesar de que tenha havido nos últimos anos algum afrouxamento na parte legislativa. No geral, é uma sociedade mais conservadora com relação a isso. O segundo é o Chile, que é um país que, apesar de você ver as depredações lá no Chile, né, que é realizada por uma minoria, mas ainda tem piorado nos últimos anos, isso tem piorado, mas ainda é um país católico praticante, né, e cujas leis desfavorecem o divórcio. Isso tem mudado, mas você tem lá entre 3% e 5% dos casais se divorciando lá no Chile, que é bem pouco. Mas aí você vem no terceiro lugar, eu estou falando de todos os países pesquisados, né? No terceiro lugar, a Colômbia, que é um país católico praticante, com leis que não são muito diferentes das brasileiras, né? E 9% dos casais, dos casamentos terminam em divórcio lá, mas isso é um fenômeno religioso e cultural, não é mais diferente do Chile, não há as leis, elas não são tão rígidas para que haja essa separação. Enfim, e aí tem o quarto lugar, que é mais surpreendente ainda, porque é o México, que é um país católico praticante, né? Bem fervoroso, por sinal, em alguns cantões ali, e com leis que favorecem o divórcio, ou seja, são leis que são mais pró-divórcio do que as leis norte-americanas ou brasileiras, por exemplo, né? E lá 15% dos casamentos terminam em divórcio. Aí depois você tem o Quênia, com 15%, no quinto lugar, e a África do Sul, com 17%. Também tem questões culturais muito fortes ali. Ali é uma questão muito... Eu não vou simplificar aqui nesse vídeo aqui. Aí em sétimo vem o Egito. Lá você tem os coptas, que são os cristãos dos cristãos mais antigos da face do planeta Terra. Eu tive o prazer de conhecer os coptas, eles foram importantes na minha conversão, inclusive, porque eles remontam, né, o patriarcado deles ao apóstolo São Marcos. E eu lembro claramente de perguntar para eles, mas e se vocês estivessem no Ocidente? Né? Porque eu via aquelas estátuas, via aquelas imagens, via a imagem dentro das montanhas, via o lugar por onde Jesus Cristo passou e tudo mais. E eu lembro de perguntar para eles, se vocês tivessem um dia que ir ao Brasil e vocês estão num lugar que não tem igreja copta, né? Em que igreja vocês entrariam? Eles falaram, na igreja católica. Aí também vim a saber depois que existe uma rusga lá tem coptas que tem o patriarca que está em comunhão com Roma, né? Ou seja, eles são 100% católicos, ou seja, eles são católico-ortodoxos, assim que eles se descrevem, né? Mas são coptas, né? Coptas que defendem a fé de 2000 anos e estão em comunhão com Roma. E tem aqueles outros cuja principal e maior, basicamente única diferença é que eles não estão em comunhão com Roma. Então tem um patriarca próprio lá, são 2 patriarcas, mas no geral, na ausência de uma igreja copta, eles iriam no Brasil entre uma igreja protestante, uma igreja copta e uma igreja católica, eles iriam na católica. Isso foi uma coisa que me marcou. E além disso, é um país muçulmano, mas você vê que os países muçulmanos é muito simples se divorciar, né? Se vocês não conhecem, para quem não conhece e acha que é difícil, na lei islâmica, se você afirmar 3 vezes categoricamente, você se divorcia, já é considerado que você está separado, né? É claro que tem lá, dependendo do lugar, dependendo do país, tem as leis que vão interpretar a Sharia de uma forma, né? Em alguns lugares, na verdade, as mulheres elas não têm tanto... elas têm uma maior dificuldade, mas no geral não é tão difícil de se divorciar num país muçulmano quanto se você pode imaginar, né? Então, mas seja como for, o Egito, o primeiro país muçulmano que aparece na lista é o Egito, né? Aí em oitavo vem o Brasil, já comentei, 21%, com todas as mazelas, o país ainda é um país bastante conservador, só que isso não se reflete nos grandes centros urbanos. Só que porque as pessoas
tem aqui, então se você mora em São Paulo, você pode ter uma noção X do Brasil. Se você está no Rio de Janeiro, você vai ter uma opinião Y. Então, inclusive com relação a questões demográficas. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, eu já trouxe essas estatísticas aqui no canal, o número de homossexuais, de pessoas que se dizem homossexuais, a gente não tem como saber se há alguma pessoa que está dentro do armário, mas o número de pessoas que se dizem homossexuais lá no Rio de Janeiro é maior do que nas demais capitais do Brasil. Muito maior, é o dobro, né? Então, eu não estou com os dados aqui, mas se você procurar naquele vídeo Virgindade em Números que está aqui no canal, você vai achar, eu levanto esses pormenores de como a realidade local é importante e a gente não pode sair por aí, né, generalizando, assim, quando nós temos um país tão grande quanto o Brasil e a religiosidade das pessoas é muito diferente, né? Então você vai ter lugares em que, de repente, os fiéis fazerem uma romaria não é uma ideia tão absurda. Aqui em algumas regiões de São Paulo, isso seria impensável, né? Então você você sair fazendo uma procissão, ou fazer alguma coisa assim. Eu lembro de procissões no passado em algumas regiões aqui de São Paulo, de ver, testemunhar. Não era católico, não sabia nem como que era a fé católica na verdade, eu estava num contexto diferente, mas eu sabia que estava acontecendo, e infelizmente eu não sei mais dessas mesmas procissões acontecendo, não sei se elas são realizadas ou não. Minha impressão é que não, porque eu não vejo mais, não há notícias, não vejo, enfim, né, não... enfim, continuando aqui, aí o nono lugar vem a Turquia e em décimo o Irã, né? E eu vi também teve um outro tem um outro livro que eu fiz uma crítica aqui no canal, e fiz aqui no canal e fiz também lá no Telegram, em que o rapaz ele trazia o número de divórcios entre católicos e protestantes, e os protestantes, o número de casamentos protestantes que terminavam em divórcio era em 26%, também fora do Brasil nós não tínhamos o dado, mas nos Estados Unidos pelo menos era 26% os protestantes e 28% os católicos, e foi o que eu disse: olha, o problema é que a Igreja Católica é muito grande, né? Muito grande. E se você separa entre grupos mais tradicionalistas e grupos mais progressistas dentro da igreja, a diferença é muito grande. Então você vai ter grupos de pessoas, populações inteiras, como a da Espanha, como eu disse, que se dizem católicas, né? Pessoas que se dizem católicas em algum grau, pelo menos, e que não veem nenhum problema com o divórcio e se separam normalmente, né? E isso é uma questão cultural. Não estou colocando a culpa em uma pessoa ou outra porque ela se divorciou, não. Só estou dizendo que culturalmente é assim. E enquanto que outros grupos, já dentro da Igreja Católica, tendem a permanecer no casamento até o fim da vida, né? Por questões doutrinárias, e também porque você entende que você trair o seu esposo ou sair desse casamento é um problema, né? Essa traição é uma traição, não é só ao cônjuge, é uma traição ao sacramento em si, né? Você está descumprindo assim, você está desagradando a Jesus Cristo, né? Fora esses dados relacionados à presença de Jesus Cristo, de Deus na Eucaristia, né? O católico que se preze, é obrigatório você acreditar que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Assim como é obrigatório, eu imaginaria pelo menos que você tenha que acreditar que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou. E eu sei de gente que frequenta a igreja e que não acredita em nenhuma dessas duas coisas, né? Motivos pelos quais eu me sinto mais em casa e mais à vontade dentro da missa tridentina, ou dentro desses meios católicos mais tradicionais. Às vezes é a Novus Ordo, mas você convivendo com as pessoas, você percebe que eles seguem, né, algumas coisas com maior zelo, né? Então, por exemplo, a ideia das mulheres usarem um véu no cabelo, né, cobrindo os cabelos, é uma coisa que na maior parte das igrejas, infelizmente, é impensável, né? Assim, sem que ninguém fale nada. É curioso isso, porque não é como se o padre estivesse falando.
devagarzinho as pessoas vão se vestindo de acordo. É curioso de enxergar até. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre essa questão. Eu fiz esse vídeo porque a Júlia achou que era importante, ela fez um comentário lá, porque ela ficou realmente incomodada, ela falou, puxa vida, a gente não sai, eu não lembro de ter saído atacando ninguém da renovação carismática, mas esse tipo de afirmação não pode ser feita com esse desleixo, né? Então, se você tem algum dado, né, que corrobore isso, além das suas impressões pessoais aí, eu acho que aí sim, você vai lá e passa os dados pra gente. Eu vou falar, olha só, então foi isso. O número X de pessoas entrou por causa da renovação carismática e o número Y saiu. Tudo bem, beleza. Até onde eu sei, vou reafirmar. Conforme a renovação carismática foi crescendo, o número de protestantes foi crescendo. E o número de pessoas que saíam da igreja foi aumentando. Ou seja, o número de fiéis católicos foi diminuindo, né? Eu acredito, o que eu enxergo realmente é isso. Eu vejo muitas pessoas que vão na renovação carismática e que não tem problema nenhum de irem numa igreja evangélica no final de semana seguinte ou o que quer que seja. Não, nenhum. O importante nesse ecumenismo é que esteja ali presente o Espírito Santo, ainda que seja uma coisa absolutamente subjetiva e um bem-sentir da pessoa, bem-estar da pessoa. Não, eu estive em contato com Deus. E é isso. É isso que basta. E é curioso quando você vê na vida dos santos, que os santos advertiam que o demônio tentava aparecer para eles. Né? O demônio tentava aparecer para eles. Né? Tentava se passar por exemplo, eu lembro aqui, você vai encontrar vídeos aqui da Associação Regina Fidei, num dos vídeos, uma história em que o Padre Pio relata que um dia o demônio, de tão abusado que era, tentou aparecer para ele como Nossa Senhora. Mas ele, tendo discernimento, porque ele é um santo, ele pegou e falou, viva Jesus e Maria. E o demônio se safou dali, né? E é bom lembrar que o Padre Pio apanhava, tomava aquelas surras homéricas do demônio, justamente porque ele enfrentava o demônio, né? Então, e aí eu vejo hoje em dia as pessoas fazendo batalhas espirituais, assim, comparando batalhas espirituais, você fala assim, você devia estar fazendo isso mesmo? Você tem certeza que esse é o caminho que você deve seguir? Você não, talvez devesse ter um pouquinho mais de humildade e um pouco mais de zelo e se importar menos tanto com relatar isso, quanto com se engajar nessas práticas, né? Talvez rezar mais o terço e sem tanto estardalhaço e buscar esse confronto, porque eu acho que é muito mais fácil você ser manipulado por essas forças espirituais, uma vez que se você para engajar nesse tipo de embate sem ter o devido discernimento. E eu acho que, no geral, nós não temos. E é por isso que a igreja bate tanto nessa tecla. Cuidado com isso. Os exorcistas falam muito disso. Então, sim, há exorcistas que dão cursos para pessoas da renovação carismática, mas eu já vi muitos exorcistas em livros, em palestras e em entrevistas falando que não sai procurando, não faz isso, não vai atrás disso, porque pode ser que você seja ludibriado com maior facilidade e não com menor facilidade. Você está buscando um bem-estar consigo mesmo, né? Além dessa presença de uma presença do Espírito Santo que está meio que desgarrada dessa segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês deixem suas sugestões e críticas aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e entrem lá no canal do Telegram, Recanto do Guerreiro. O link estará nos comentários e na descrição. Também está uma chave Pix aleatória que eu deixo aí, caso você queira contribuir aqui com o canal, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.